Seu lugar de pé, nós estamos lendo a palavra do Senhor, Deus, que se encontra no livro de Gálatas, melhor, livro de Efésios, seu capítulo 6, versículo 17 em diante. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 17 em diante. Fica depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Glória a Jesus. Aleluias. Glória, né? Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Diz o irmão Helder que está passivo. Aleluia. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Santo e eterno Deus. Aquele que achou diz amém. 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 Leiamos a palavra do Senhor nesta noite. Quem? Efésios. Aleluia. Não, é para lá. Aquele que está aí do lado, aleluia, conhece um pouquinho. Ajuda aquele irmão, aleluia, que está com um pouco de dificuldade. Para todos nós estamos fazendo a leitura. Estamos, aleluia, adorando o nome do Senhor nesta noite. Procura o versículo aí. Santo e eterno Deus. Vai. Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, verso 17 em diante, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica Glória no a Espírito, Deus. e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Podeis assentar. Digno Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Sei que o Senhor é um Deus, um Pai maravilhoso. Eu não sei nessa noite, aleluia, o que você queria ouvir. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra, aleluia, diferente para nós. Uma palavra, aleluia, para nos conscientizar nessa noite. Estava eu, aleluia, em casa, e meditando, o Senhor colocou no meu coração. Por que devemos ir à igreja? Por que temos que ir à igreja? Eu me fiz essa pergunta e fui pesquisar um pouco. E eu olhei no Senhor, porque às vezes o ser humano nós temos que ir para a igreja. E às vezes a gente, aleluia, vamos para a igreja e não sabemos por que vamos. Vamos por rotina, vamos por costume. Aleluia. Glória a Mas o Senhor, Deus. aleluia, nos dá 3 motivos para que nós prossigamos na presença dele. O primeiro motivo que o Senhor nos dá é porque a palavra de Deus nos sustenta. Você pode falar para o seu irmão, a palavra de Deus te sustenta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus. Segunda, aleluia, porque Deus nunca nos abandona. Você pode falar para o seu irmão, Deus nunca vai te abandonar. Terceira, porque temos as marcas e cicatrizes de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão, nós temos a marca de Cristo. Nós temos a marca de Cristo. Aleluia. Aleluia. Estava eu meditando em casa e pesquisando. Aleluia, e vi uma história, aleluia, verídica, de um rapaz, aleluia, que mandou, aleluia, para o noticiário um questionamento para eles, para um jornal, e falou: olha, tem 3 anos que eu vou para a igreja, tem 3 anos que eu vejo o pastor pegar, Aleluia, Jesus, glória a Deus. E não entendi nenhum deles. Para que eu vou para a igreja? Só não entendo nada. Eu também acho uma perda de tempo o pastor e o padre estar pegando e ninguém entender nada. E ficou rolando durante semanas aquele debate, aquele jornal. Só que teve um rapaz indignado, uma ira santa, pegou e também escreveu para aquele jornal. E falou: olha, eu tenho 3 anos de casado. Tem quase 32 mil vezes que a minha esposa, aleluia, cozinhou para mim. Eu não lembro de nenhum cardápio que ela fez. Mas eu sei o seguinte, de toda vez que ela fez aquele cardápio, me alimentou, me sustentou, me deu os nutrientes necessários para me continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer e trabalhar.
Assim também, quando o pastor está pregando sermão, Deus te alimenta, o Espírito Santo te alimenta, Ele te enche e te dá vigor para você caminhar. Você pode não lembrar a palavra que foi pregada 3 anos atrás, antes de ontem, mas ela te sustenta a cada dia. Porque o Senhor a cada dia tem uma palavra nova para te fortificar. Aleluia. No Pantanal, aleluia, de Mato Grosso, havia um menino. Este menino não costumava, aleluia, nadar num riacho que tinha lá. E toda vez ele pegava e ficava naquela lagoa nadando. Só que teve um dia que, por ele não vigiar, ele pegou e entrou com tudo. Tirou os sapatos, jogou a camisa de lado e entrou. Aleluia, Jesus. Ele não tinha observado que havia um jacaré que estava entrando. Glória a Deus. No rio. E a sua mãe fazendo comida. Aleluia. E ela fazendo comida e viu o seu filho nadando. De repente a mulher vê o jacaré se aproximando. Ela sai desesperada para fora, se aproxima do rio, começa a gritar ao seu filho: meu filho, volte para cá, porque o jacaré está atrás de você, está te alcançando. E aquele menino ouve a voz da sua mãe. Depressa ele começa a nadar para a margem. Aquele menino começa chegando à margem, conseguiu chegar à margem. Só que o jacaré conseguiu chegar junto também. E o jacaré pegou e abocanhou seus pés. E a mãe travou com aquele menino. Foi uma luta tão grande. A mãe puxando de cá, o jacaré de lá. E o jacaré tinha mais força. Só que a mãe travou a sua mão, as suas unhas, no lugar do seu filho. Não deixou. Porque ela era apaixonada por aquele garoto. Aleluia, De repente Jesus. estava Glória a passando um caçador Deus. por ali, viu aquela situação, aquela mulher pedindo socorro, em desespero. Virou ali naquele jacaré, deu um tiro e matou aquele jacaré. Semanas depois, aquele menino recuperado, dentro do hospital. E os repórteres. E fala para aquele menino: você pode mostrar suas feridas, suas cicatrizes para nós? Fazemos uma entrevista com você. Ele mostra o que o jacaré fez, suas cicatrizes do pé. Depois dos repórteres terem visto aquela cicatriz, ele pega os seus braços, estende e fala: olha, essa daqui é da minha mãe. Eu dou orgulho por ela, por essas feridas, por essas cicatrizes que estão no meu braço. E aqueles repórteres olhando para ele: por quê? Porque a minha mãe lutou com todas as forças para não Aleluia, Jesus. Glória a Ela Deus. não deixou o jacaré me levar. Meu Deus! Agora eu quero começar a palavra nessa noite. Aleluias. Aquela mãe representava o Senhor Jesus Cristo. O jacaré Aleluia, Jesus. representava o Glória a maligno. Deus. Representava Satanás, que todas as vezes tenta te tirar da igreja. E todas as vezes tenta te puxar para trás. Mas o Senhor Jesus crava as mãos em você. O mundo te deixa cicatriz, te deixa marcas. Eu quero te dizer também, você pode se assustar, mas o Senhor também te deixa marcas. Te deixa cicatrizes para que você venha saber que Ele te Aleluia, ama. Jesus. Glória a Deus. Paulo dizia que tinha espinho na carne. Ele pedia para Deus para que tirasse aquele espinho da carne. O Senhor falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Jesus, quando curava, Jesus às vezes falava assim: ó, levanta, que a sua fé te salvou. Para outros ele falava assim: pega a tua cama e anda. Por que ele falava pega a tua cama e anda? Porque ele sabia, se a pessoa não levasse a sua cama, não levasse, ela não se lembraria do Deus que fez o milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Tem algumas Deus. pessoas que têm que levar algumas cicatrizes. Tem algumas pessoas que têm que ficar com marcas para saber que foi Deus que fez o milagre. Para que ela pensar e olhar para casa, ela olhar: olha, eu tomei esse tiro, mas foi o Senhor que me deu o livramento. Olha, eu perdi um braço, perdi uma mão, mas foi o Senhor que me deu o livramento. Aleluia. Aleluia, Deus! Por que eu tenho que ir para a igreja, Manuel? Porque o Senhor nos sustenta. Glória a Deus. Por que eu tenho que ir para a igreja? Para adorar o Senhor, não por costume. Por que eu tenho que ir para a igreja? Está escrito na Bíblia Sagrada. Está vazado, desesperado. Aleluia. Estava em sua casa e falando com Deus: Senhor, eu vejo o ímpio todo dia prosperar. Minha vida só está indo de mal a pior. O Senhor impulsiona a ir para a igreja. Eu vejo agora também Isaías. Aleluia. Entra dentro do templo do Senhor. Quando Isaías entra dentro do templo do Senhor, o Senhor toca, aleluia, com uma brasa na boca dele. Aleluia. Eu vejo outros homens de Deus entrando dentro do templo e o Senhor mudando a história, mudando a vida. Aleluia. Por que devemos ir à igreja? Porque aqui é o seu porto seguro. Porque aqui é onde você alcança a vitória da parte do Senhor. É verdade. Porque aqui você encontra irmãos na fé que podem te ajudar a interceder pela sua dificuldade, pelo teu problema. Por aí, Jesus.
E porque aqui é anunciado o reino de Deus. Aleluia. Porque aqui você fica sabendo, Céu e da terra. aleluia, daquilo que você necessita para É caminhar. verdade. Aleluia. Ah, meu José, mas eu posso cultuar na minha casa. Não é a mesma coisa. Estava Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, ele falou: Pedro, vem cá para mim lavar seu pé. Quando Jesus ia lavar, ele falou: não, Senhor, não lava não. Não faz isso, eu que tenho que lavar o seu. Ele falou: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aleluia, Jesus. O que que Glória a Paulo fez? Deus. Senhor, não lave somente meus pés, lava minha mão, lava minha cabeça, lava meu corpo inteiro. Porque você tem que ter parte com Deus também. Aleluia. Aleluia. É, Jesus. Não basta somente nos levantar a mão, aceitar Jesus e dizer que é crente, tem que caminhar. Aleluia. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos servos do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Esta noite você veio para a igreja. Deus da minha alma. Esta noite eu não sei o que você queria ouvir, mas essa palavra que o Senhor tem. Diz Aleluia. assim, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, que é capacete. Para que serve o capacete? Às vezes o soldado, quando ia para a guerra antigamente, ele usava o capacete para proteger a sua cabeça. Porque você protegendo a sua cabeça, incolunado, você está protegendo o seu corpo todo. Porque a sua cabeça, ela é responsável pelos seus pensamentos, pela sua mente, pelo seu cérebro. Porque sem ela, aleluia, você não pode fazer nada. O capacete protegia. E a palavra de Deus diz ainda mais. Diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra. Para que serve a espada? Aleluia, Deus. Quando o soldado, aleluia, ele ia para a guerra, ele tanto podia atacar o inimigo como podia se defender. O soldado, ele, antes de ir para a guerra, ele tinha que aprender a manejar a espada. Ele tinha que saber manejar bem para que não se ferisse na guerra. É, Jesus. Aleluia. E eu e você, para pegarmos essa palavra. Eu e você, aleluia, para não cairmos em tentação, temos que manejar bem essa palavra. Aleluia. Para quando chegar os falsos profetas, aquelas pessoas que querem nos enganar, nós temos Glória parte a bíblica que Deus. fala: não, Aleluia, a Bíblia Deus. Sagrada nos diz isso daqui, é com isso que eu vou ficar. Aleluia. Você tem que saber manejar bem essa espada. Aleluia, Deus. Exaltado. Aleluia. Para saber rejeitar os convites que há Eu no te mundo. louvo, Deus. Por que eu devo ir para a igreja? Aleluia. Não sei se você já se fez essa pergunta. Porque, aleluia, há momentos na vida da gente que a gente fala: nossa, estou tão cansado, estou tão estressado. As coisas têm me alcançado. Por que eu tenho que ir na igreja? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, É, Jeová. na igreja, você alcança socorro. Aleluia, O Jesus. salmista Aleluia, O Deus. salmista alcança socorro do Senhor. Glória a Deus. O salmista, quando ele ia para a igreja, era no alto de um monte. Era alto. E quando ele ia, depois que ele ia, ele passava pelas ruas, ele olhava, ficava: mas vale contigo os atos do Senhor do que 1000 anos em outra parte. Maravilha, Deus. Aleluia. Eu te amo, Oh, Jesus. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que se alegrar na presença do Senhor. É verdade. Mesmo que a dificuldade esteja, aleluia, nos alcançando. É verdade. Dificuldade que todos nós passamos. É verdade. Mas só que o Senhor, Ele nos supre, Ele nos sustenta a cada dia. Graças a Deus. Por isso que devemos ir para a igreja, porque lá você vai ouvir uma palavra de conforto. Porque lá você vai ouvir uma palavra de bom ânimo para você continuar a caminhar, a perseverar no Senhor. Aleluia. Aleluia. E hoje foi louvado aqui que Jesus está voltando. Eita glória. Jesus, Ele está voltando para buscar um povo lavado, remido de boas obras, para morar na mansão celestial. Nessa noite o Senhor, aleluia, fala para nós: continue caminhando. Não pare de caminhar. Não cesse a caminhar. Aleluia. Porque, querido, o Senhor, Ele conta contigo. O Senhor, Ele conta com você, irmão Carlos. Aleluia. Se você não anunciar o Evangelho, quem vai anunciar? Se você pararmos de clamar, quem é que vai clamar? A
situação vai ficar feia. Aí o Senhor vai ter que cumprir aquela palavra. Então as pedras clamarão no seu lugar. Aleluia. Os anjos queriam fazer esta obra que nós estamos fazendo. Mas o Senhor confiara a nós, seres humanos. O Senhor te deu livre-arbítrio para que você venha decidir o que você quer fazer. É verdade. Talvez você tenha a decisão certa, se você quer servir a Ele ou se você não quer servir. Tem a decisão, você pode decidir se você quer ir para morar no céu ou se você não quer morar no céu. Mas para morar no céu tem que ter compromisso com Ele. É Jesus. Meu Deus. Só por um momento. Vou fazer algo diferente. Vou pedir para você depositar os seus problemas no altar do Senhor. Enquanto eu estou aqui, aleluia, ministrando, você pode depositá-lo. Deposita no altar do Senhor. Eu não vou dizer como alguns pregadores, não, deixe seu problema lá fora. Aleluia, Jesus. Glória a Deixa no altar do Deus. Senhor. Deixa no altar do Senhor, porque Ele está agindo. Deixa que no tempo oportuno Ele se levantará e te dará a vitória. Verdade, Jesus. Mas eu quero te dizer, não desista da fé não. Hoje eu estou aqui para dizer, não coloque os problemas maiores do que o Senhor não, porque Ele é maior. Meu Deus. Eita. Não há gigante na sua vida que possa prevalecer. É verdade, Deus. Pelo Aleluia. menos porque você é mais do que vitorioso. Aleluia. Agora eu quero falar uma coisa que nos chama a atenção. Deus, E às vezes nós, pregadores do Evangelho, É Jesus. temos medo. A gente, todos nós, quando vamos ministrar a palavra, se é uma palavra de cura, se é Aleluia. uma palavra sobre milagre, a primeira coisa que nós fazemos olhando para os bancos. Mesmo se não tem nenhuma pessoa deficiente, com problema, aleluia, sobre o que nós vamos pegar. Não era pegar, aleluia, no sentido espiritual. Se tiver, nós pegamos no sentido espiritual. Não pegamos que Jesus ele pode restaurar. Não pegamos que Jesus pode levantar. Jesus pode dar vista ao cego. Porque temos medo. Não temos mais aquela fé de antes. Porque o meu Deus é um Deus de milagre. É verdade. Aleluia. Nós, como povo de Deus, como servo do Senhor, nós temos que tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu. Glória a Deus. É Porque Jesus. tem vezes, aleluia, não digo sempre, mas tem vezes que o Senhor ele quer. Aleluia, Jesus. Glória a Mas por Deus. nossa falta de fé, o Senhor não faz. É verdade. Verdade, Jesus. Aleluia, porque isso, que Ele também converte vidas. Jesus. Não estou pegando aqui sobre milagres, não. Grande é o teu Mas estou poder. pegando sobre fé. Eu estou pegando que o Senhor ele quer te usar e pode te usar. E às vezes nós nos acovardamos. É verdade. O reino de Deus tem chegado. O Senhor está voltando. Meu Deus. E nós teremos que apresentar nossas obras ao Senhor. É Jesus. Meu Aleluia. Deus, aleluia. Aí de repente o Senhor pode abrir um telão e falar, olha, É verdade. quando você foi ministrar, quando você estava na igreja sentado lá naquele rapaz, naquela moça, eu te pedi para que você profetizasse a cura. Eu profetizo que eu falei para você profetizar o milagre, mas você não profetizou. Aleluia, Deus. Aleluia. Naquela noite eu queria fazer mover diferente. Naquela noite eu queria converter vidas. Eu queria salvar vidas. Aleluia. Mas você não me deu lugar. E olha para onde que essas vidas foram. Aleluia, Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor requererá o sangue desses inocentes. Não se acovarde. Eu aprendi a ler nem que seja para dizer Jesus te ama. Nós temos que dizer. É Jesus. Nem se a pessoa estiver bêbada, alcoolizada, Glória a drogada, Deus. diga. Porque a palavra de Deus ela surte efeito. Ela não volta vazia. Não ache, aleluia, que você está falando em vão. Mesmo que não dê crédito a você, você pode falar porque é sério. É séria a coisa. Deus, Ele muda a vida. É Jesus. Porque eu já vi pessoas assim, que estavam drogadas, alcoolizadas, contando seus testemunhos que o Senhor, aleluia, fez um grande milagre. Ou alguém falou, olha, Jesus te ama. Aleluia, Deus. Quando a pessoa chegou no seu lar, estava sozinha, viu que não tinha ninguém, nenhum amigo. Ela só ouviu aquela voz, Jesus te ama. Aleluia. Porque Jesus um dia nos transformou, nos libertou, nos tirou da É garra verdade. do inimigo. Para que hoje você estivesse aqui. Maravilha, Senhor. Aleluia. Talvez você queria uma palavra vivalista. É Jesus. Talvez você queria uma palavra transformadora, mas é esta palavra que o Senhor tem para mim para você nesta noite. Eu creio, Deus. Esta noite você pode chegar na sua casa e perguntar, Senhor, por que
que eu tenho aqui na igreja? Deus quer tirar. Aleluia. Melhor pergunta, por que eu estou indo à igreja? Quando você vier, venha com objetivo. Não venha por costume, não venha por rotina, venha com objetivo. Porque quando você vem sem objetivo, não tem como você levar nada. Não tem como você receber nada. Mas quando você tem objetivo, a vitória é certa. Deus ele age. Verdade. Porque a palavra me ensina isso. Você tem que ter objetivo, você tem que ter algo, você tem que ter foco. Verdade. Porque todos aqueles que tiveram foco, quando eles obtiveram o resultado. O resultado foi insatisfatório. Aleluia, Deus. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. É, Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, esta noite te agradecemos, Pai, porque aprendemos um pouco mais de Ti. eu creio. Aprendemos, Pai, que nós temos que ir para a igreja não por costume, mas porque devemos adorar o Senhor. Aprendemos porque o Senhor nos sustenta. Aprendemos que nós temos que, a cada dia, Pai, colocarmos o capacete da salvação. Deus, e manejar bem, Senhor Deus, a espada, Pai, que é a palavra. Jesus, sabemos, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor está arrancando toda a nossa covardia. Deus te Nos dando autoridade, nos dando mais fé, mais vigor para caminhar. Jesus, nessa noite, Pai, que nós vamos assumir um compromisso contigo. Senhor Deus, porque cada pessoa que está nessa cadeira, Pai, Deus é proclamador do Evangelho. Não importa, Pai Deus, em que situação que ele está vivendo, como ele está, mas o Senhor chamou a todos. O Senhor não fez exceção de pessoas, não. Nessa noite, Pai Deus, eu creio que vai ser daqui um povo, Pai, Deus, corajoso, um povo de boas obras, que quando encontrar, Senhor, com pessoas em situações difíceis, vai dar uma palavra de ânimo, vai dizer que Jesus te ama, Jesus vai te sustentar, Jesus vai te tirar, aleluia, dessa situação. Deus, te peço, Pai, age na causa de cada um também. Eu não conheço a dificuldade, mas o Senhor conhece. Essas pedradas, Pai Deus, eu sei, Pai Deus, que é para edificação. Aleluia, Jesus. Deus, este vale que eles têm que passar, eu sei, Deus, que é para edificação. Jesus, eu te peço de força. Não te peço que o Senhor venha tirar não, mas que o Senhor venha palestrar neste vale. Venha amadurecer os mais. Deus, venha fortalecer os mais. Para que eles venham sair dali, Senhor Deus, certos, Pai, que foi o Senhor que fez o milagre. Que foi o Senhor, Deus, que mudou a situação, mudou o quadro. Oh, Jesus. Pessoas nessa noite, Pai, que queria desistir da caminhada. Que queria parar, Senhor, que não queria vir mais para a igreja. Ah, Pai amado, nesta noite, Pai, sustenta. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, coloca as tuas mãos ensanguentadas. Jesus, aleluia. Deus, porque Deus, o Senhor é Deus de milagre. Não é essas palavras de maldição. Não é essa palavra de desânimo que vai fazer a pessoa desistir, não. Deus, eu te peço essa noite, Pai, Deus. Derrama o teu refrigério, Pai. Jesus, começa a sustentar, Pai. Que a chama do teu fogo vai me arder em cada coração, Pai. Jesus, porque, Pai, eu aprendi, Deus, que aonde o teu evangelho for pregado, a mudança de vidas. Aonde este evangelho for pregado, Deus, vai haver, Deus, mudança. Eu quero mudança para essas vidas. Que nesta noite, Pai, essas vidas venham tomar posse, Pai, da vitória do milagre. É o que te pedimos, te agradecemos em teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As palavras que louvam e agradecem o nome do Senhor.